Porque, nos últimos meses da guerra, quando cada metro de rocha italiana era comprado com sangue, um destacamento alemão inteiro abandonou uma posição considerada inexpugnável, sem disparar um único tiro. Porque os relatórios da Wehrmacht falaram, em voz baixa, de uma presença brasileira que não deixava pegadas na neve. E por que, depois da vitória, o nome do homem ligado àquele episódio desapareceu dos arquivos militares, como se nunca tivesse existido. Hoje, abrimos uma pasta esquecida, marcada apenas com uma inscrição quase apagada. Monte Castelo, fevereiro de 1945. Dentro dela, entre folhas úmidas, mapas rasgados e depoimentos contraditórios, surge a primeira sombra de Daniel Ferreira. A noite de 18 de fevereiro foi uma das mais cruéis daquele inverno nos Apeninos. A neve endurecida cobria as encostas como uma camada de vidro branco. O vento descia das montanhas com força suficiente para cortar o rosto dos soldados e congelar a respiração dentro dos lenços. A força expedicionária brasileira se preparava para mais uma tentativa de tomar Monte Castelo, um ponto estratégico transformado pelos alemães em fortaleza natural. A posição inimiga parecia amaldiçoada. Metralhadoras MG-42 dominavam as trilhas de subida. Morteiros escondidos entre pedras aguardavam qualquer movimento. Minas estavam enterradas sob a neve, e observadores alemães, protegidos em casamatas camufladas, corrigiam o fogo com precisão cirúrgica. Cada avanço brasileiro terminava em silêncio, fumaça e corpos arrastados de volta pela encosta. Mas naquela madrugada, algo mudou. Às 3h17, segundo o diário de campanha do 11º Regimento de Infantaria, as linhas alemãs ficaram inexplicavelmente mudas. Nenhum disparo, nenhum sinal luminoso, nenhuma ordem pelo rádio. Apenas o vento batendo contra as ruínas de pedra e um som distante, quase imperceptível, descrito por um cabo brasileiro como um assobio curto, parecido com uma faca cortando o ar. Às 4h02, uma patrulha avançada subiu até a primeira trincheira inimiga. Esperavam encontrar resistência. Encontraram apenas homens mortos. O relatório do sargento Américo Lopes, mantido em sigilo por décadas, descreve a cena com uma frieza que ainda hoje causa desconforto. 32 soldados alemães jaziam em suas posições. Alguns ainda seguravam canecas de metal. Outros estavam sentados junto aos rádios. 2 operadores permaneciam diante dos transmissores, os fones nos ouvidos, como se aguardassem uma mensagem que jamais chegaria. Nenhum deles havia sacado a pistola. Nenhum carregador fora esvaziado. Não havia cápsulas no chão. Não havia sinais de combate corpo a corpo. O mais perturbador eram as marcas. Em vez de ferimentos de bala, os corpos apresentavam cortes finos, limpos e profundos, quase sempre no pescoço, nas mãos ou no peito. As correias dos capacetes estavam seccionadas com precisão absurda. 3 fuzis Mauser tinham suas coronhas divididas ao meio, sem lascas, como se uma lâmina invisível tivesse atravessado madeira e osso com a mesma facilidade. Um médico brasileiro escreveu à margem do relatório: não corresponde a estilhaço, baioneta ou arma branca conhecida. Lesões estreitas demais para explosão, precisas demais para combate noturno. Os alemães, porém, já tinham dado um nome ao fenômeno. Nos interrogatórios feitos dias depois com prisioneiros da 232ª Divisão de Infantaria, uma expressão apareceu repetidas vezes: Der Brasilianische Geist, o fantasma brasileiro. Alguns soldados afirmaram ter visto uma figura escura movendo-se entre as pedras antes do amanhecer. Outros juraram ter ouvido vozes em português vindas de lugares impossíveis, atrás de muros, dentro de túneis bloqueados, acima das próprias casamatas. Um operador de rádio capturado, Franz Keller, declarou que sua unidade recebeu uma mensagem desesperada do posto avançado número 4, pouco antes da interrupção das comunicações. A mensagem dizia apenas: ele está entre nós. Não atirem. Não sabemos de onde vem. Depois disso, silêncio absoluto. Quando os brasileiros tomaram a encosta ao nascer do sol, encontraram ainda outra anomalia. As linhas telefônicas alemãs haviam sido cortadas em 13 pontos diferentes.
não arrancadas, não queimadas, mas seccionadas com uma limpeza impossível. Os cabos pareciam ter sido abertos por lâminas de relojoeiro. Em uma das caixas de comunicação, alguém havia deixado um pequeno pedaço de tecido verde-oliva preso sob a tampa metálica. Não era de uniforme alemão. Também não correspondia ao padrão norte-americano. Durante anos, esse detalhe foi considerado insignificante. Até que, em uma cópia esquecida do inventário brasileiro, apareceu uma observação feita por um tenente auxiliar. Tecido semelhante ao usado em redes de selva, adaptadas por soldados oriundos do norte do Brasil. Foi a primeira pista concreta. O nome Daniel Ferreira não aparece no relatório principal da operação. Não consta na lista oficial dos homens que subiram a encosta naquela madrugada. Não está entre os feridos, nem entre os mortos, nem entre os condecorados. Ainda assim, 3 testemunhos independentes o colocam nas proximidades de Monte Castelo, menos de 24 horas antes do incidente. O soldado Joaquim Pires, da companhia de apoio, relatou ter visto um brasileiro magro, de pele morena e olhos muito calmos, afiando uma faca curta junto a uma fogueira apagada. O homem não usava as botas regulamentares. Havia enrolado tiras de pano sobre o couro para abafar os passos. Quando perguntaram de que unidade era, ele respondeu apenas, da mata. Outro depoimento, de um motorista do destacamento médico, menciona um homem chamado Ferreira, sendo levado à tenda de oficiais pouco depois da meia-noite. Carregava nas costas um saco de lona comprido e estreito. O motorista afirmou ter ouvido um capitão dizer: se ele voltar, abrimos caminho. Se não voltar, fingimos que nunca saiu. A terceira referência é a mais inquietante. Em uma carta enviada ao Brasil e nunca entregue à família, o pracinha Elias Nascimento escreveu: há entre nós um sujeito do Pará, ou talvez do Amazonas, ninguém sabe ao certo. Chamam ele de Daniel. Ele caminha na neve como se fosse chão de floresta. Os americanos riem disso, mas os alemães pararam de rir. Dizem que, onde Daniel passa, até o frio fica quieto. A carta foi interceptada pela censura militar e arquivada sem explicação. O que realmente aconteceu naquela madrugada permanece envolto em contradições. A versão oficial atribuiu o colapso da posição alemã ao desgaste, ao bombardeio aliado e à pressão constante das tropas brasileiras. Essa explicação era conveniente, limpa e militarmente aceitável. Mas não explicava os corpos sem tiros. Não explicava os cabos cortados. Não explicava os soldados inimigos mortos antes que pudessem gritar. E, acima de tudo, não explicava por que uma pequena pasta com o nome de Daniel Ferreira foi removida do arquivo da Força Expedicionária Brasileira em julho de 1945, poucas semanas após o fim da campanha na Itália. Décadas depois, um pesquisador encontrou, nos fundos de um depósito militar, uma fotografia parcialmente queimada. Nela, 5 soldados brasileiros posam diante de uma parede destruída. 4 deles foram identificados. O 5º aparece de perfil, o rosto coberto pela sombra do capacete. Na parte de trás da imagem, escrita a lápis, havia uma frase quase apagada. Monte Castelo caiu antes do ataque. Ferreira subiu primeiro. Essa frase muda tudo, porque se for verdadeira, a história oficial da tomada de Monte Castelo esconde uma operação anterior, silenciosa e jamais reconhecida. Uma operação conduzida por um homem que não deveria estar ali, usando métodos que ninguém conseguiu explicar, e deixando atrás de si um rastro tão preciso que parecia obra de uma arma desconhecida ou de um predador vindo de outro mundo. Na manhã de 21 de fevereiro de 1945, quando a bandeira brasileira finalmente avançou sobre Monte Castelo, os soldados comemoraram uma vitória duramente conquistada. Mas entre os oficiais que conheciam a existência da patrulha noturna, não houve comemoração. Apenas olhares baixos, ordens sussurradas e uma decisão tomada sem registro escrito. O nome Daniel Ferreira não seria mencionado. O episódio seria atribuído ao caos da guerra e os fantasmas de Monte Castelo permaneceriam enterrados sob a neve italiana, até que alguém, muitos anos depois, ousasse abrir a pasta esquecida. Antes de se tornar uma sombra nos Apeninos,
Daniel Ferreira foi apenas um menino que aprendeu a escutar a floresta. Nasceu longe das capitais, longe dos quartéis, longe dos mapas que os oficiais gostavam de estender sobre mesas limpas. Os registros militares diziam apenas "natural do norte do Brasil", como se aquela frase bastasse para explicar sua origem. Mas os poucos que conviveram com ele afirmavam que Daniel vinha de um lugar onde os rios eram mais importantes que as estradas, onde a noite tinha vozes próprias e onde um homem só sobrevivia se soubesse distinguir o estalo de um galho seco do passo de um animal faminto. Sua infância foi moldada pela umidade, pelo barro e pelo silêncio. O pai, um seringueiro que raramente falava mais do que o necessário, ensinou-lhe que a mata nunca era muda. Havia aviso no voo repentino dos pássaros, ameaça no silêncio dos sapos, mudança de tempo no cheiro da terra. A mãe, filha de ribeirinhos, conhecia plantas que fechavam feridas, raízes que derrubavam febre e folhas que, esmagadas entre os dedos, podiam esconder o odor de um corpo humano. Daniel cresceu entre essas duas escolas, a paciência do caçador e a delicadeza de quem cura. Aprendeu cedo a caminhar sem quebrar gravetos, a dormir sem apagar completamente a consciência, a ver no escuro não com os olhos, mas com a pele. Quando ainda era adolescente, já guiava homens adultos por trilhas que desapareciam sob a chuva. Pescadores, comerciantes, padres, fiscais do governo e até soldados perdidos dependiam daquele rapaz magro, calado, de olhar fixo, que parecia saber de antemão onde o rio faria curva e onde o chão firme viraria lama mortal. Não há registro confiável do primeiro episódio que lhe deu fama. A versão mais repetida fala de uma expedição desaparecida durante 3 dias em uma área alagada, perseguida por febre, fome e onças. Daniel teria encontrado os homens ao amanhecer, seguindo marcas quase invisíveis deixadas em troncos molhados. Quando voltou com os sobreviventes, perguntaram como havia rastreado pegadas apagadas pela chuva. Ele respondeu apenas que a chuva não apaga o medo. Essa frase, anos depois, seria lembrada por um tenente brasileiro na Itália. Quando o Brasil entrou definitivamente na guerra, Daniel não se apresentou por patriotismo teatral, nem por desejo de glória. Ao menos é isso que sugerem os depoimentos de seus companheiros. Ele se alistou depois que navios brasileiros foram afundados no Atlântico, e depois que notícias de homens comuns, gente de porto, de convés e de máquina, chegaram aos povoados do norte como histórias de morte sem rosto. Para Daniel, a guerra deixou de ser uma coisa distante quando passou a tocar gente que nunca havia segurado um fuzil. No quartel, ele parecia deslocado, não marchava com elegância, não gostava de gritos, tinha dificuldade em aceitar ordens repetidas apenas para demonstrar autoridade. Os instrutores o consideraram indisciplinado, embora nunca fosse insolente. Simplesmente havia nele uma calma que incomodava. Enquanto outros recrutas se exibiam no manejo das armas, Daniel desmontava e limpava o fuzil com atenção silenciosa, como se estudasse um objeto estranho, útil, mas inferior a uma boa faca e a um par de ouvidos atentos. Seu primeiro relatório de avaliação foi contraditório. Pouco comunicativo, desempenho irregular em formação, excelente resistência física, visão noturna acima do comum, capacidade incomum de orientação em terreno desconhecido. Na margem, alguém acrescentou a lápis: serve melhor fora da linha. Essa observação mudou seu destino. Antes do embarque para a Itália, Daniel foi retirado de uma companhia regular e encaminhado para treinamento de reconhecimento. Ali, entre mapas, bússolas, infiltrações noturnas e simulações de patrulha, ele finalmente deixou de parecer um problema e passou a ser visto como um recurso. Os oficiais americanos que acompanharam parte do treinamento notaram sua habilidade com espanto. Ele podia permanecer imóvel por tanto tempo que os observadores esqueciam sua presença. Conseguia atravessar campos abertos aproveitando sombras mínimas. Em exercícios de aproximação, tocava o ombro de sentinelas sem que elas percebessem sua chegada. Um sargento norte-americano teria dito, meio em tom de brincadeira, meio assustado, que aquele brasileiro não precisava de camuflagem, porque havia nascido já misturado ao terreno. Daniel não sorriu ao ouvir a tradução. Apenas perguntou se, na Itália,
As montanhas também tinham cheiro antes da neve. A travessia do Atlântico o transformou. O homem da floresta passou dias observando o mar, como se estudasse um inimigo sem pegadas. O balanço do navio enjoava muitos soldados, mas Daniel parecia mais perturbado pelo excesso de horizonte do que pelo movimento. Na mata, tudo escondia alguma coisa. No oceano, tudo estava exposto demais. Mesmo assim, durante as noites, era ele quem primeiro percebia mudanças no ruído dos motores, passos fora de hora no convés e pequenas alterações na rotina da tripulação. Ao chegar à Itália, encontrou um mundo oposto ao seu. Pedras no lugar de raízes, frio no lugar de vapor, neve no lugar de lama quente. As montanhas não respiravam como a floresta, mas guardavam ecos traiçoeiros. O branco denunciava rastros com crueldade. O vento carregava sons de maneira enganosa. Um galho quebrado podia ser ouvido a dezenas de metros. Um homem caindo na neve podia morrer sem fazer barulho. Muitos acreditaram que Daniel perderia sua vantagem fora da selva. A própria ideia de um rastreador amazônico nos Apeninos parecia absurda para oficiais acostumados a pensar em especialidades rígidas. Mas Daniel não tentou dominar a montanha como dominava a mata. Ele a escutou. Durante semanas, caminhou pouco, observou muito e fez perguntas que pareciam sem sentido. Queria saber onde a neve derretia primeiro, onde os corvos pousavam, que pedras acumulavam gelo, quais ruínas protegiam melhor do vento, de que lado o cheiro de fumaça chegava antes do amanhecer. Os italianos das aldeias destruídas começaram a notá-lo. Para eles, os brasileiros eram soldados barulhentos, jovens, cheios de saudade e música. Daniel era diferente. Ajudava a carregar lenha, aceitava café fraco sem reclamar e prestava atenção aos velhos que falavam sobre atalhos usados por pastores antes da guerra. Não entendia tudo, mas entendia gestos, inclinações de cabeça, dedos apontando para cristas de montanhas. Um pastor idoso, ao vê-lo desaparecer por uma trilha coberta de gelo, fez o sinal da cruz e murmurou que aquele homem caminhava como um lupo senza fame, um lobo sem fome. Foi nessa época que surgiu a primeira menção ao saco de lona. Vários soldados lembraram que Daniel carregava, além do equipamento regulamentar, um embrulho comprido, sempre preso junto ao corpo. Alguns diziam que era uma faca de mato adaptada. Outros falavam em uma besta artesanal. Houve quem jurasse ter visto pequenas lâminas curvas, polidas com óleo escuro, guardadas em compartimentos de madeira. Nada disso apareceu nos inventários oficiais. Nenhum armamento irregular foi registrado em seu nome. Mas aqueles que patrulharam ao seu lado repetiam a mesma coisa. Quando Daniel saía antes da tropa, voltava com menos munição do que deveria, mas sem cheiro de pólvora. Sua fama começou em pequenos episódios que jamais mereceram medalhas. Uma patrulha alemã desviada de uma trilha minutos antes de cair sobre uma posição brasileira. Um ninho de metralhadora encontrado vazio, com os cabos de comunicação cortados e os ocupantes amarrados, ainda vivos, incapazes de explicar quem os atacara. Um posto de observação descoberto porque Daniel percebeu que os pássaros evitavam uma árvore seca onde não deveria haver ninguém. Os companheiros passaram a tratá-lo com uma mistura de respeito e desconforto. Não era medo comum. Era a sensação de que Daniel pertencia menos ao exército do que a alguma regra antiga, anterior aos uniformes, às bandeiras e aos mapas. Ele conversava pouco, mas quando falava, suas palavras costumavam ficar na memória. Dizia que o homem armado demais escuta de menos. Dizia que quem pisa com raiva anuncia a própria morte. Dizia que o inimigo mais fácil de vencer é aquele que acredita estar sozinho. Na noite anterior ao mistério de Monte Castelo, Daniel foi chamado à tenda de comando. O capitão responsável pela patrulha queria saber se havia passagem possível entre duas posições alemãs consideradas fechadas por minas e gelo. Daniel ouviu a explicação sem interromper. Depois pediu um mapa, virou-o de lado, ignorou as linhas desenhadas e apontou para um trecho aparentemente inútil da encosta. Ali, disse ele, os alemães não olhavam. O capitão perguntou como podia ter certeza. Daniel respondeu que ninguém olha para o lugar por onde acredita que nenhum animal passaria. Horas depois,
antes que a artilharia brasileira começasse a preparar o avanço, ele deixou o acampamento sozinho. Não levou rádio, não levou acompanhante. Levou apenas o fuzil, a faca curta e o saco de lona que ninguém conseguia identificar. A neve caía devagar. Um sentinela viu sua silhueta se afastar entre pedras e arbustos secos. Jurou que, depois de 10 passos, Daniel simplesmente deixou de fazer ruído. Às vezes, uma guerra inteira muda não quando os canhões começam, mas quando um homem desaparece no escuro. E naquela noite, antes que Monte Castelo se tornasse Vitória, Daniel Ferreira voltou a ser o que sempre fora. Não um soldado comum, mas um filho da selva lançado contra uma montanha estrangeira, levando consigo a paciência dos rios, o silêncio das caçadas e a certeza terrível de que nenhum inimigo está seguro quando acredita que a noite lhe pertence. Durante semanas, o comando brasileiro acreditou que o episódio de Monte Castelo seria tratado como uma exceção brutal da guerra, um colapso isolado das linhas alemãs, causado pelo medo, pelo cansaço e pela sorte. Mas a guerra raramente permite que o inexplicável permaneça sozinho. Depois daquela madrugada, começaram a surgir ocorrências semelhantes em pontos diferentes da frente italiana. Pequenas demais para mudar os mapas de imediato, mas estranhas demais para serem ignoradas. Um posto de observação alemão desapareceu acima de Castelnuovo, sem que nenhum disparo fosse ouvido pelos sentinelas vizinhos. Perto de Montese, um depósito de munição foi encontrado intacto por fora e arruinado por dentro, como se alguém tivesse entrado e saído sem arrombar portas, eliminado os guardas e escolhido, com precisão quase clínica, quais caixas deveriam ser inutilizadas. Mais ao norte, um mensageiro motorizado da Wehrmacht foi achado morto ao lado da própria motocicleta. O motor ainda estava morno. O coldre continuava fechado. O mapa que levava havia sumido. Sobre o tanque de combustível, um risco fino e horizontal cortava a pintura verde escura, como a assinatura de uma lâmina invisível. No início, os oficiais aliados não ligaram um caso ao outro. A frente italiana era um mosaico de pequenas violências, sabotagens improvisadas e patrulhas que jamais retornavam. Mas um major de inteligência do destacamento brasileiro começou a reunir os relatórios paralelos por simples teimosia burocrática. Chamava-se Álvaro Noronha, um homem de óculos grossos, rosto magro e hábitos meticulosos. Foi ele quem percebeu o padrão invisível. Não havia explosões desnecessárias, não havia tiroteio prolongado, não havia sobreviventes capazes de descrever claramente o atacante. E, em todos os casos, surgia antes ou depois o nome de um soldado que oficialmente nem sempre deveria estar ali. Daniel Ferreira. Noronha pediu acesso aos deslocamentos do Pracinha e encontrou a primeira anomalia documental. Em diversas noites críticas, Daniel aparecia simultaneamente em registros incompatíveis. Um formulário o listava em repouso na retaguarda, outro o mencionava em reconhecimento avançado. Um terceiro simplesmente deixava seu nome de fora. Em vez de denunciar a irregularidade, Noronha levou o caso ao capitão Ramiro Valença, oficial conhecido por aceitar missões que exigiam silêncio acima de heroísmo. O capitão ouviu tudo fitando o mapa preso à parede da tenda. Quando Noronha terminou, respondeu apenas que certas vitórias precisavam nascer primeiro como rumor. Foi assim que tomou forma a operação não oficial, que mais tarde seria sussurrada entre os sobreviventes como a sombra dos Apeninos. Daniel não recebeu medalha, promoção, nem discurso. Recebeu algo mais perigoso: liberdade limitada. Valença o chamou numa noite gelada, longe dos outros homens, e explicou que o comando precisava abrir caminho antes dos ataques formais, quebrar a espinha das posições alemãs, sem denunciar antecipadamente a direção do avanço brasileiro. Não se tratava apenas de eliminar sentinelas. Era necessário desorientar, cortar comunicações e criar a impressão de que a própria montanha estava se voltando contra o inimigo. Daniel ouviu em silêncio e, no fim, perguntou quantos homens teria. Valença respondeu que em certas missões, homens demais fazem o mesmo barulho que culpa demais. Daniel sorriu pela primeira vez, um sorriso curto e sem alegria. Disse que então bastava escolher os que sabiam desaparecer. Nas semanas seguintes,
Formou-se ao redor dele um núcleo reduzido, pequeno o bastante para não existir no papel e eficiente o bastante para atravessar linhas inimigas. Não eram heróis de cartaz. Eram homens que a guerra havia tornado úteis. Havia o cabo Arlindo Braga, ex-caçador do interior de Minas, capaz de montar armadilhas com arame e madeira roubada. Havia o soldado Nestor Gouveia, filho de mecânico, com mãos tão precisas que conseguia desmontar detonadores no escuro. Havia o rádio-operador Joel Matos, que falava pouco, imitava sotaques italianos com facilidade e sabia ouvir frequências inimigas como quem escuta uma conversa atrás da porta. E havia Daniel, que não era o chefe no sentido militar comum, mas o eixo em torno do qual os outros se moviam. Eles nunca receberam um nome oficial. Nos registros de campanha, quando aparecem, são mencionados como patrulha de apoio, equipe de ligação ou reconhecimento temporário. A realidade era outra. Partiam horas antes do grosso das tropas, escolhiam rotas que os mapas desprezavam e operavam com um princípio simples: nenhuma posição alemã deveria sentir o ataque chegando. Quando funcionava, o avanço brasileiro parecia milagroso. Quando falhava, ninguém podia admitir que a missão existira. A primeira ação plenamente atribuída à nova operação ocorreu numa garganta estreita ao sul de Vergato. A infantaria precisava cruzar o trecho ao amanhecer, mas uma casamata alemã cobria toda a passagem com fogo cruzado. A artilharia pesada denunciaria o movimento. Um ataque frontal custaria vidas demais. Daniel estudou o relevo ao entardecer e concluiu que a casamata era menos protegida por concreto do que por arrogância. Os alemães haviam fortificado a frente, o flanco e a trilha de subida. Não imaginaram que alguém desceria pela ravina lateral, quase vertical, onde a neve escondia pedras soltas e raízes mortas. Pouco antes da meia-noite, Daniel e seus homens desapareceram pela encosta. O vento soprava de lado, lançando neve miúda no rosto. A ravina era tão estreita que em vários pontos avançaram de perfil, sentindo a rocha com as pontas dos dedos. Arlindo perdeu o apoio uma vez, e só não despencou porque Daniel o segurou sem dizer palavra. Lá em cima, a luz de uma vela alemã tremia por trás da fenda de ventilação da casamata. O que aconteceu nos minutos seguintes foi reconstruído depois por fragmentos. Joel cortou o fio de campo que ligava a posição ao posto de artilharia. Nestor travou a culatra da metralhadora reserva deixada junto ao corredor interno. Arlindo preparou cargas pequenas demais para destruir o abrigo, mas suficientes para inutilizar a munição e bloquear a saída secundária. Quanto a Daniel, duas testemunhas posteriores afirmaram ter visto apenas uma forma escura surgindo por trás dos beliches antes que a lâmpada se apagasse. Um dos soldados sobreviveu porque desmaiou ao cair, com o rosto coberto pelo próprio sangue. Jurou mais tarde que o atacante não corria, caminhava. Ao amanhecer, a garganta estava livre. A infantaria brasileira avançou quase sem oposição. A casamata permanecia de pé, mas muda. Dentro dela, 4 defensores haviam morrido sem disparar. O quinto, em choque, foi levado para interrogatório. Repetia a mesma frase diante de oficiais diferentes. Não era um grupo, era um homem que aparecia em lugares impossíveis. A partir daí, o boato cresceu de ambos os lados da frente. Entre os brasileiros, Daniel passou a ser visto com admiração contida, como alguém que fazia o trabalho sujo, que poupava dezenas de pracinhas de subir colinas varridas por metralhadoras. Entre os alemães, começou a nascer uma lenda menos racional. Mensagens interceptadas por Joel registraram expressões como Schattenmann, o homem sombra, e Schwarze Brasilianer, o brasileiro negro como a noite. Alguns juravam que agia sozinho, outros que comandavam um pequeno bando de fantasmas sul-americanos. A divergência só aumentava o medo. Um inimigo que ninguém descreve do mesmo jeito é um inimigo que já começou a vencer antes do combate. Mas toda lenda cria apetite dentro das estruturas de poder. Oficiais de inteligência americanos pediram acesso aos relatórios completos. Um coronel britânico sugeriu incorporar Daniel a operações conjuntas de sabotagem profunda. Até mesmo setores do comando brasileiro, antes indiferentes, passaram a ver naquela patrulha uma ferramenta de valor estratégico. Valença resistiu como pôde. Sabia que, quanto mais gente soubesse, menos tempo a operação permaneceria útil.
Daniel, por sua vez, parecia cada vez menos confortável. Não recusava ordens, mas começou a discutir objetivos. Certa noite, ao receber a tarefa de neutralizar uma casa de fazenda usada como posto de apoio alemão, perguntou quem estava lá dentro. Soube então que o local abrigava, além de militares, 2 famílias italianas obrigadas a cozinhar e limpar para os ocupantes. Ele devolveu o mapa à mesa e disse que não incendiaria a casa com criança dentro, mesmo que a ordem viesse carimbada por meio exército. A tensão só não explodiu porque Valença interveio. Alterou o plano, mandou evacuar os civis em segredo e somente depois autorizou a ação. O posto foi tomado sem testemunhas e com o rádio alemão capturado intacto. Mas a partir daquele episódio, os superiores entenderam algo inconveniente. Daniel Ferreira era extraordinariamente útil, porém não obedeceria a qualquer coisa. Tinha um critério próprio que o colocava fora do molde perfeito sonhado pelos homens de gabinete. A missão que consolidou a reputação da Sombra dos Apeninos ocorreu perto de uma antiga estrada de mulas, numa sequência de ruínas monásticas que os alemães usavam para observação e retransmissão de mensagens. O local parecia irrelevante no mapa, mas controlava visualmente 3 acessos importantes. Durante 2 noites, Daniel observou o movimento sem agir. Na terceira, percebeu o detalhe que mudava tudo. A guarnição trocava o sentinela do telhado sempre 2 minutos antes da ronda no pátio interno. Eles entraram por esse rasgo. Joel desviou a atenção com uma transmissão curta em alemão, imitando um operador de outra posição. Arlindo soltou pedras do lado oposto da ruína para provocar escuta errada. Nestor chegou ao gerador e sabotou a alimentação. Quando a luz apagou, Daniel já estava dentro. Os homens do posto reagiram tarde demais. Um caiu junto ao rádio. Outro foi encontrado na escada de pedra, sem ferimento visível à distância, mas com uma linha estreita na base do pescoço. O terceiro, oficial de comunicações, ainda tentou alcançar a mala de documentos. Não conseguiu. Ao amanhecer, a patrulha brasileira voltou com mapas, códigos parciais e uma pasta de couro que não constaria em nenhum inventário oficial posterior. Foi nessa pasta que apareceu, pela primeira vez, a referência a um laboratório improvisado, instalado em estruturas religiosas abandonadas nas montanhas. Não era ainda a descoberta completa que viria mais tarde, mas já bastava para sugerir que a guerra, naquela região, escondia algo além de infantaria, artilharia e gelo. Valença leu os papéis em silêncio. Noronha os organizou e percebeu que, dali em diante, a operação deixava de ser apenas tática. Daniel Ferreira não estava mais abrindo caminho para ataques. Estava tropeçando em segredos que homens muito acima da linha de frente talvez preferissem manter enterrados. Na última semana antes da primavera romper a neve dos Apeninos, os alemães reforçaram buscas noturnas e redistribuíram metralhadoras em posições aparentemente secundárias. Isso significava que o inimigo havia aprendido. Já não temia apenas batalhões ou canhões. Temia a aproximação silenciosa de uma patrulha que atacava onde a lógica militar dizia não haver passagem. Numa dessas noites, Daniel retornou mais tarde do que o previsto. Trazia o rosto cortado pelo gelo, o uniforme sujo de terra escura e um mapa dobrado dentro da jaqueta. Valença perguntou o que encontrara. Daniel respondeu que os alemães estavam escondendo alguma coisa nas montanhas e que, pela forma como deslocavam guardas e materiais, não protegiam munição comum. Havia algo ali que nem eles confiavam em deixar perto das próprias linhas. Quando o capitão quis saber como ele podia ter tanta certeza, Daniel apontou para o mapa, para uma antiga construção religiosa marcada a lápis grosso, e disse apenas que homens com medo de perder segredo pisam diferente na neve. Naquela altura, todos os que cercavam a operação já entendiam o essencial. A Sombra dos Apeninos havia começado como ferramenta de guerra silenciosa, mas estava se transformando em outra coisa. Os ataques noturnos, os postos eliminados sem alarme e os caminhos abertos para a infantaria brasileira eram apenas a superfície. Por baixo dela, Daniel Ferreira seguia um fio invisível que conduzia a um centro mais escuro da campanha italiana. E foi nesse ponto que a operação deixou de ser apenas útil. Passou a ser perigosa demais para continuar invisível. No fim de março de 1945, quando o degelo começou a revelar carcaças de veículos e fios enterrados sob a neve,
A operação conduzida por Daniel Ferreira já havia deixado de ser apenas uma vantagem tática. Em silêncio, ela se tornara uma anomalia dentro da própria campanha italiana. Os avanços brasileiros continuavam. Os relatórios formais falavam de coordenação, coragem e pressão constante sobre as linhas alemãs. Mas por trás dessa versão limpa, havia mapas recolhidos sem protocolo, postos neutralizados sem ruído e documentos que mudavam de mãos antes de desaparecer em gavetas reservadas. O nome de Daniel surgia sempre perto demais desses episódios, como se a guerra o empurrasse não apenas para o combate, mas para o centro de um segredo que ninguém admitia existir. Foi Noronha quem primeiro reuniu as referências ao mosteiro. Em 3 mapas distintos, capturados em operações diferentes, aparecia a mesma elevação marcada com símbolos contraditórios. Num, tratava-se apenas de uma ruína religiosa abandonada. Noutro, surgia como ponto de retransmissão de campo. No terceiro, alemão, feito às pressas e dobrado dentro de uma pasta de couro recuperada por Daniel, a colina recebia uma anotação curta em tinta escura. Zugang nur mit Sonderbefehl. Acesso apenas com ordem especial. Nenhum depósito comum era protegido com esse tipo de formulação. Valença observou os mapas por longos minutos. Depois perguntou a Daniel o que via ali. O brasileiro não respondeu de imediato. Passou o dedo pela encosta desenhada, estudou as trilhas de mula e a curva estreita de uma estrada secundária. Por fim, disse que os alemães guardavam aquele lugar como quem teme tanto um ataque vindo de fora quanto uma fuga vinda de dentro. 2 dias depois, já não havia dúvida de que o mosteiro existia e de que sua aparente insignificância era uma fachada. Um camponês italiano confirmou ter visto caminhões subirem a ruína durante a madrugada, sem faróis, protegidos por soldados que não pertenciam às guarnições locais. Também falou de caixas estreitas, compridas, carregadas com cuidado excessivo, e de um detalhe que ficou preso na memória de Noronha. Os motores desligavam antes de alcançar o portão quebrado, e os últimos metros eram feitos no escuro, como se até o ruído mecânico pudesse denunciar algo precioso demais. Valença quis acionar a artilharia e encerrar o assunto com fogo indireto. Daniel se opôs no mesmo instante. Disse que, se aquele lugar fosse apenas um posto avançado, a artilharia resolveria. Mas, se escondesse o que ele suspeitava, uma barragem destruiria justamente a única prova de que o inimigo carregava para as montanhas algo incomum. A convicção em sua voz bastou para adiar a decisão. A aproximação ao mosteiro começou numa noite sem lua. Daniel escolheu levar apenas Arlindo, Nestor e Joel. 4 homens bastavam para entrar. Partiram depois da meia-noite, seguindo uma trilha abandonada por pastores, coberta de pedras lisas e neve podre. A subida parecia simples no mapa, mas se transformava em labirinto a cada curva. A névoa descia tão densa que as ruínas do mosteiro só surgiam aos pedaços. Primeiro uma torre quebrada, depois um arco sem porta, depois a linha escura de um muro antigo recortado contra o céu opaco. De longe, o lugar parecia vazio. De perto, parecia atento. Daniel percebeu antes dos outros que os alemães haviam transformado o abandono em camuflagem. As paredes externas continuavam arruinadas, mas as trilhas de acesso tinham sido discretamente reforçadas. Havia pedra recém-ajustada junto ao portal, marcas de roda abafadas com terra trazida de outro ponto da encosta e, sobretudo, silêncio demais. Não o silêncio natural de ruína esquecida. Era silêncio segurado. Joel rastejou até um ponto de escuta e confirmou atividade de rádio em baixa intensidade. Nestor encontrou um fio bem escondido junto à base de um muro, protegido por reboco velho para parecer apenas rachadura. Arlindo observou a área do antigo cemitério e voltou dizendo que as lápides haviam sido rearranjadas em fileiras muito regulares. Daniel não precisou ir até lá para entender. Onde o terreno de um cemitério antigo é mexido com tanto cuidado, enterram-se coisas que não pertencem aos mortos originais. Em vez de forçar a entrada principal, ele conduziu os homens pela lateral da colina, onde uma capela secundária, parcialmente desabada, se apoiava sobre uma fundação mais antiga que o restante do complexo. Ali, a pedra devolvia o som de forma diferente. Daniel encostou o ouvido no chão e ouviu um ritmo baixo, repetido, metálico, como se alguma máquina girasse sob o altar em ruínas.
Entraram por uma abertura estreita, ocultada por tábuas podres e mato puxado de propósito. O corredor interno cheirava a umidade, óleo e pano queimado. As paredes, feitas para procissões e orações, haviam sido reforçadas com escoras recentes. Em alguns pontos, velhas imagens sacras estavam cobertas por lonas militares. Em outros, inscrições em latim conviviam com cabos elétricos e caixas de metal marcadas com siglas alemãs. A mistura de monastério e laboratório produzia uma sensação doentia. O primeiro guarda caiu sem alarde, perto de uma escada que levava ao subsolo. O segundo tentou alcançar o apito preso ao casaco, mas Arlindo o interceptou com rapidez seca. Joel desligou um painel de comunicação improvisado. Nestor travou uma porta de ferro com uma cunha retirada do próprio mecanismo. No nível inferior, o mosteiro revelou sua verdadeira natureza. Não era simples depósito, nem mera estação de rádio. Era um centro de experimentação, montado às pressas e protegido como segredo de Estado. Sobre mesas compridas, iluminadas por lâmpadas baixas, repousavam discos metálicos, rotores, rolamentos, matrizes de corte e tubos de aço com acabamento fino demais para a oficina de campanha. Havia cadernos cobertos de números, esquemas desenhados a nanquim e folhas técnicas escritas em alemão. No fundo da sala principal, erguia-se uma estrutura que nenhum dos quatro esqueceu depois. Um dispositivo montado sobre cavaletes reforçados, longo demais para ser fuzil comum e complexo demais para ser ferramenta industrial. A arma, se era arma, parecia inacabada e perigosa até quando imóvel. Seu corpo principal não lembrava o desenho tradicional de carabinas ou metralhadoras. No lugar de um carregador comum, havia uma unidade circular, quase um volante, presa à parte central do conjunto. Cabos saíam dela e desapareciam em um sistema de alimentação lateral, adaptado com precisão obsessiva. Ao lado, protegidos por suportes de madeira, estavam discos de aço com bordas finíssimas, embalados individualmente, como se fossem instrumentos cirúrgicos. Joel sussurrou que aquilo não fazia sentido. Nestor respondeu, sem humor algum, que fazia sentido demais para quem estivesse disposto a enlouquecer a engenharia. Daniel não tocou no dispositivo de imediato. Primeiro observou a sala inteira. Percebeu então um detalhe ainda mais perturbador. Havia ali menos soldados que técnicos. Aquilo queria dizer que os alemães não protegiam apenas um equipamento pronto. Protegiam conhecimento em desenvolvimento. A descoberta poderia ter terminado ali, com a simples coleta de alguns papéis e retirada silenciosa. Mas um dos técnicos, ao sair de uma sala lateral, levando uma pasta grossa de documentos, percebeu a sombra errada no corredor. O susto o fez derrubar folhas, e o ruído atravessou o subsolo como um alarme. O homem abriu a boca para gritar. Daniel o alcançou primeiro, mas o movimento bastou para quebrar a ordem frágil do silêncio. A partir desse instante, o mosteiro acordou. Portas bateram acima deles. Um gerador foi acelerado. Vozes em alemão cruzaram o corredor principal. Joel cortou as comunicações externas antes que a sala de rádio pudesse transmitir pedido de socorro. Arlindo espalhou no chão pequenas cargas destinadas a bloquear acessos. Nestor arrancou da bancada o que pôde carregar de peças menores e começou a enfiar cadernos e plantas dentro de uma bolsa de lona. Daniel abriu a pasta que o técnico deixara cair e encontrou ali o que mudaria todo o rumo da campanha. Não apenas esquemas do equipamento circular, mas relatórios comparativos, testes de impacto e correspondência entre uma equipe alemã e interlocutores cuja identificação fora reduzida às siglas. Em mais de uma página, aparecia um termo repetido, sublinhado em tinta azul: Schweigender Träger, portador silencioso. Em outra, uma observação marginal mencionava adaptações em ambiente montanhoso italiano e dificuldades de estabilização em climas úmidos. Havia também desenhos que comparavam a trajetória de projéteis convencionais com a de discos rotativos. Daniel não entendia tudo, mas entendia o suficiente para saber que aquilo ultrapassava de longe um protótipo improvisado. O confronto que se seguiu foi curto e brutal. Um soldado alemão surgiu no corredor e caiu antes de apontar a submetralhadora. Outro tentou fechar a porta de aço do laboratório principal,
mas uma das cargas de Arlindo explodiu no momento exato e o lançou contra a parede. A iluminação falhou. Faíscas azuladas correram pelo teto. Foi então que Daniel ouviu o som. Não era tiro, nem ricochete, nem estilhaço. Era um zumbido fino, circular, algo entre metal tensionado e lâmina cortando vento muito rápido. Um dos técnicos havia conseguido acionar parcialmente o dispositivo montado ao fundo. A máquina respondeu com uma vibração súbita e lançou um disco contra a parede lateral. A pedra não explodiu. Abriu-se. Um sulco limpo apareceu na alvenaria grossa do mosteiro, como se o bloco tivesse sido tocado por ferramenta impossível. O disco desapareceu no escuro além da sala. Nenhum dos presentes esqueceria esse ruído, nem o corte perfeito deixado na pedra. Daniel compreendeu naquele instante que não estavam diante de teoria excêntrica, mas de algo funcional o bastante para matar e discreto o bastante para alterar a guerra. A retirada precisou ser imediata. Eles não podiam carregar a máquina inteira. Também não podiam deixá-la intacta. Nestor encontrou o ponto vulnerável no sistema de alimentação e sabotou o rotor principal com uma peça arrancada de outra bancada. Arlindo incendiou caixas secundárias usando o combustível do gerador. Joel recolheu os papéis que pôde e destruiu parte dos transmissores. Daniel, antes de sair, tomou uma decisão que mais tarde se provaria central. Em vez de destruir toda a documentação disponível, escolheu a pasta mais completa e poupou deliberadamente alguns cadernos menos evidentes. Subiram de volta pela capela lateral com fumaça e gritos se espalhando pelo interior do mosteiro. Não houve explosão total. O fogo começou baixo, irregular, comendo papel, madeira e fios, antes de tocar a estrutura antiga. Quando já estavam a dezenas de metros em costa abaixo, Daniel olhou para trás e viu a torre em ruínas recortada contra um brilho avermelhado. Voltaram antes do amanhecer. Valença recebeu a pasta de documentos, com mãos que tentavam parecer firmes. Noronha passou horas classificando o material. O primeiro choque veio da clareza dos testes. O segundo, da origem mista de parte do conhecimento técnico. Havia sinais de intercâmbio anterior à guerra, referências cruzadas e adaptações que sugeriam que o projeto não nascera inteiramente na Itália. Pior do que isso, certos anexos mencionavam a necessidade de transferência controlada do material para instalações seguras no pós-conflito, linguagem que indicava planejamento para além da derrota alemã iminente. Mas, antes que tudo pudesse ser estudado a fundo, começou o desaparecimento. Na tarde seguinte, 2 oficiais de uma seção aliada maior chegaram sem aviso formal e requisitaram acesso imediato aos papéis. Valença recusou entregar o conjunto completo. Houve discussão dura, portas fechadas e ordens invocadas em nome de autoridades que ninguém ali podia verificar em tempo real. Quando Noronha voltou à mesa onde havia deixado 3 envelopes separados, um deles já não estava mais lá. Sumira sem testemunha, sem arrombamento, sem explicação. Dentro dele estavam justamente as folhas com referências mais diretas à circulação futura da tecnologia. Nessa noite, Daniel percebeu que o perigo havia mudado de rosto. Até então, o inimigo estava do outro lado da montanha, com uniforme alemão, rádio próprio e sentinelas previsíveis. Agora, parte da ameaça se movia entre tendas aliadas, com ordens impecáveis, papel timbrado e interesse anormal pelo que fora encontrado no mosteiro. O segredo não valia apenas por seu uso militar imediato. Valia pelo poder que poderia oferecer depois da guerra. Ao encerrar o relatório parcial da operação, Noronha escreveu uma frase que jamais apareceria na versão oficial. O mosteiro não escondia somente uma arma. Escondia a possibilidade de uma guerra futura sem testemunhas. Daniel não leu essa frase. Não precisava. Já a carregava no corpo desde o momento em que viu a pedra do subsolo aberta pelo disco invisível. Na montanha, o inimigo tentara guardar um segredo. No acampamento, alguém já começava a roubá-lo. Depois do incêndio no mosteiro, o fronte italiano continuou a se mover como se nada tivesse mudado. Os comunicados oficiais falavam de avanços graduais e do enfraquecimento inevitável das posições alemãs. Mas, dentro do setor brasileiro, algo havia se deslocado de maneira mais perigosa. O que Daniel Ferreira e seu pequeno grupo trouxeram das montanhas
não provocara apenas interesse militar. Havia despertado uma cobiça fria, calculada, que não vinha das linhas inimigas. Vinha de mesas organizadas, vozes baixas e homens que usavam o uniforme correto, falavam a língua da disciplina e sabiam citar ordens superiores, sem jamais explicar de quem partiam de fato. Nas primeiras 48 horas após a operação do mosteiro, o material recolhido foi submetido a um ritual estranho de classificação e desaparecimento. Noronha trabalhou quase sem dormir, separando esquemas, relatórios de testes, anotações técnicas e correspondências cruzadas. Em mais de uma folha, apareciam referências a protótipos portáteis, a sistemas de lançamento rotativo e a resultados anômalos obtidos em pedra, aço fino e madeira reforçada. Algumas páginas mencionavam o potencial de uso em ambientes urbanos, com observações sobre a ausência de estampido e dificuldade de rastreamento. Eram detalhes suficientes para fazer qualquer oficial de inteligência compreender que aquilo não dizia respeito apenas à última fase da guerra. Tratava-se de uma vantagem que poderia sobreviver à paz. Foi justamente por isso que os visitantes começaram a aparecer. Vieram primeiro 2 oficiais norte-americanos, cordiais demais para serem casuais. Pediram acesso ao material em nome da cooperação aliada. Não exigiram tudo de uma vez. Solicitaram apenas cópias, resumos, fotografias, qualquer fragmento que permitisse a avaliação técnica preliminar. Valença recusou com polidez. Disse que o material ainda estava sendo traduzido e catalogado. Os americanos sorriram, agradeceram e se retiraram sem insistir. Naquela mesma noite, um envelope com desenhos comparativos desapareceu da pasta principal. Depois, surgiram oficiais brasileiros de setores que até então jamais haviam demonstrado interesse pela patrulha de Daniel. Um tenente-coronel do Estado-Maior perguntou casualmente quantos homens participavam das missões noturnas. Um capitão administrativo solicitou a lista nominal dos deslocamentos da semana anterior. Um major, vindo de outra seção, afirmou que o comando desejava regularizar em papel certas atividades de reconhecimento. Noronha percebeu logo o risco. O que não podia ser dominado operacionalmente estava sendo cercado burocraticamente. O nome Ferreira circulava demais entre pessoas que nunca haviam sentido o cheiro de pedra molhada depois de uma infiltração. Ainda pior, a própria narrativa em torno do brasileiro começava a escapar do controle. Para uns, era uma peça extraordinária que deveria ser absorvida por um projeto maior. Para outros, era um problema vivo, um homem que vira demais no lugar errado e que carregava conhecimento sem estar submetido aos mecanismos corretos de silêncio. Daniel percebeu a mudança antes que alguém lhe explicasse. Os olhares no acampamento já não eram apenas de respeito. Havia cautela e, em certos rostos, uma curiosidade profissional que ele aprendera a associar à caça. 2 oficiais interrompiam a conversa quando ele se aproximava. Um sargento fingia revisar códigos, enquanto observava discretamente a bolsa de lona, que Daniel jamais largava. Até mesmo alguns companheiros começaram a receber perguntas inofensivas sobre o que ocorrera no mosteiro. Numa noite de vento seco, Valença chamou Daniel para conversar longe do acampamento. Contou que havia pressão para transferir certos documentos a uma seção mista de inteligência e armamentos. Disse também que o comando superior demonstrava interesse em reavaliar a patrulha, talvez incorporando Daniel e seus homens a uma estrutura mais ampla, sob supervisão direta. Daniel ouviu tudo sem interromper. Depois perguntou quem, exatamente, receberia os papéis. Valença respondeu que oficialmente ainda não sabia. Essa resposta bastou. O brasileiro ficou alguns segundos olhando a escuridão das montanhas. Então disse que, quando muita gente de farda impecável quer tocar a mesma coisa ao mesmo tempo, é porque ninguém pretende usar aquilo apenas para vencer a guerra de hoje. Valença não discordou. Pela primeira vez desde que a operação começara, os dois compreendiam claramente que o perigo tinha atravessado as linhas do fronte e se instalado entre eles. Na manhã seguinte, uma ordem formal chegou ao setor. Daniel Ferreira deveria apresentar-se a uma reunião de avaliação com oficiais brasileiros e aliados. O pretexto era simples: colher seu depoimento sobre a infiltração no mosteiro e sobre a natureza do equipamento encontrado. O texto era limpo demais. Pedia a presença do homem.
Daniel foi. A reunião ocorreu numa antiga casa de fazenda, convertida em posto administrativo. Havia ali 2 brasileiros, um americano e um britânico. As perguntas começaram neutras. Quantos homens participaram? Que rota foi usada? O que exatamente havia no subsolo do mosteiro? Daniel respondeu pouco e sem pressa. Confirmou o essencial, omitiu detalhes de entrada e não descreveu completamente a máquina que vira. O americano mudou então de abordagem. Quis saber se o dispositivo parecia adaptável para operações em centros urbanos. O britânico perguntou se os discos metálicos poderiam atravessar divisórias internas sem denunciar a posição do atirador. Um dos brasileiros fez a pergunta que tornou todo o resto inútil. Daniel estaria disposto a colaborar com um programa especial no pós-guerra? Houve silêncio. Daniel não perguntou que programa era aquele. Nem precisou. Entendeu, pelo modo como falavam, que não se tratava de impedir que os alemães usassem a tecnologia. Tratava-se de decidir quem herdaria seu uso quando os alemães perdessem. Ele respondeu que era soldado da FEB e que seu trabalho terminava onde terminasse a guerra. Nenhum dos 4 gostou da frase. Quando voltou ao setor, encontrou Noronha esperando na entrada da tenda. Durante a ausência de Daniel, alguém revisara os armários de campanha sem ordem assinada. Não levaram tudo. Levaram apenas o que importava mais. Notas de tradução, 2 folhas com observações marginais de Noronha e um croquis feito por Nestor sobre o mecanismo central do equipamento encontrado no mosteiro. A mensagem era clara. Já não estavam diante de disputa administrativa. Era uma tomada seletiva de informações. A tensão explodiu de vez 2 dias depois, quando Arlindo foi detido por policiais do exército ao voltar de uma patrulha curta. A acusação formal era absurda. Retenção indevida de material militar não inventariado. O material em questão era uma pequena peça metálica recolhida no mosteiro, guardada como referência por Nestor, para entender o rotor descrito nos papéis. Arlindo passou horas sendo interrogado sobre quem lhe dera a peça, quem mais tivera acesso a ela e onde estavam os demais componentes. Liberaram-no ao anoitecer, sem pedido de desculpas, mas com um aviso velado para que a patrulha suspendesse por conta própria qualquer iniciativa não autorizada. Daniel compreendeu então que estavam sendo empurrados para uma escolha impossível. Ou entregariam tudo e aceitariam a absorção silenciosa por um aparelho maior, perdendo o controle sobre o que haviam descoberto, ou resistiriam e se tornariam risco interno. Nestor foi o primeiro a formular a verdade nua. Disse que o inimigo alemão queria manter a tecnologia escondida até encontrar o momento certo de usá-la. Agora havia gente do próprio lado querendo exatamente a mesma coisa, só que com papel timbrado aliado. Joel completou com a observação mais amarga. A guerra estava terminando rápido demais para certos homens, que precisavam de uma nova utilidade para segredos como aquele. Valença ainda tentou negociar. Pediu prazo para concluir análise técnica e insistiu que Daniel era mais valioso em campo do que numa mesa de interrogatório permanente. Recebeu em troca uma advertência verbal. Disseram-lhe, em termos educados, que sua função era obedecer à redistribuição de prioridades operacionais. Em outras palavras, queriam seus resultados, sem lhe permitir decidir o destino deles. Naquela semana, Daniel passou a dormir em lugares diferentes todas as noites. Não por medo do inimigo alemão, mas porque alguém revistara sua mochila enquanto ele estava ausente, mexendo em objetos sem levar nenhum. Era o tipo de intrusão que só serve para informar a vítima que ela já foi alcançada. Joel interceptou ainda uma mensagem curta em frequência aliada, mencionando o brasileiro do setor sul e recomendando contenção discreta até realocação. A palavra contenção não deixava espaço para ingenuidade. O golpe definitivo veio quando Noronha descobriu que parte da documentação do mosteiro havia sido oficialmente reclassificada, sem passar por ele, nem por Valença. Nos registros de circulação interna, certos anexos apareciam agora como transferidos para análise superior. O problema era simples e devastador. Ninguém do setor assinara essa entrega. Os papéis tinham sido movidos por mão invisível. Daniel pediu então para ver tudo o que restava. Espalharam os documentos remanescentes sobre uma mesa estreita.
Havia lacunas evidentes. Faltavam folhas inteiras da sequência técnica. Sumira uma tradução parcial sobre uso em espaços confinados. Mesmo assim, o conjunto sobrevivente bastava para uma conclusão terrível. A máquina do mosteiro era apenas uma etapa. Havia menções a versões mais compactas, testes em materiais diferentes e dificuldades logísticas associadas não ao campo de batalha atual, mas ao transporte discreto. A guerra nem terminara, e alguém já pensava em esconder aquele tipo de arma dentro da paz futura. Daniel ficou muito tempo olhando os papéis antes de falar. Quando o fez, sua voz saiu baixa. Disse que não tinha arriscado a vida dos homens na montanha para entregar o resultado a gente que queria trocar uma frente de batalha por uma sala fechada. Na madrugada seguinte, tiros foram ouvidos perto de um galpão de suprimentos, a menos de 200 metros do setor brasileiro. Oficialmente, tratou-se de um sentinela nervoso que confundiu movimentos no escuro. Mas Joel, que conhecia sons como poucos, afirmou que não havia sido disparo de susto. Foram 2 tiros curtos, de aviso, e ambos apontados para o chão, na direção em que Daniel costumava atravessar entre tendas. Quando o brasileiro chegou ao local, encontrou apenas marcas rasas na terra e a sensação inequívoca de que alguém acabara de medir sua reação. Era o bastante. Naquela manhã, sem convocar cerimônia alguma, Valença reuniu Daniel, Noronha, Arlindo, Nestor e Joel. Disse que não podia protegê-los para sempre, e que dali em diante, qualquer passo exigiria aceitar uma verdade que oficiais de carreira detestam enunciar. O setor estava comprometido. Não por infiltração alemã, mas por disputa interna. Havia interesses demais circulando em torno do mosteiro, da tecnologia e do próprio Daniel. A patrulha que antes operava fora do papel, agora corria o risco de ser apagada do papel por completo. Daniel perguntou o que Valença faria se estivesse em seu lugar. O capitão demorou para responder. Por fim, disse que distinguiria quais homens ainda lutavam para vencer a guerra e quais já lutavam para possuir o que viria depois dela. E então, escolheria o lado da primeira luta, mesmo que isso significasse desobedecer à segunda. Essa frase decidiu tudo. Na noite seguinte, Daniel e os outros começaram a mover o que restava dos documentos e peças menores para fora do circuito previsível de armazenamento. Não era fuga, ainda não. Era prevenção. Mas, ao fazerem isso, aceitaram silenciosamente que o perigo imediato já não vinha da montanha ocupada pelo alemão. O perigo estava nos corredores aliados, nos pedidos cordiais, nas reclassificações sem assinatura, nos interrogatórios administrativos e nas promessas de uso estratégico para depois do fim da guerra. Pela primeira vez desde a formação da Sombra dos Apeninos, Daniel Ferreira sentiu com nitidez algo pior do que ser caçado pelo inimigo. Sentiu o peso de descobrir que, às vezes, o homem que vem tomar sua arma usa o mesmo uniforme que o seu. Na primeira semana de abril de 1945, quando a guerra na Itália já dava sinais claros de esgotamento, Daniel Ferreira recebeu a missão, que nos registros posteriores apareceria apenas como deslocamento de reconhecimento sem contato com o inimigo. A formulação era tão vazia que Noronha desconfiou no instante em que a leu. Ordens escritas daquele modo serviam para 2 coisas: esconder fracassos antes que ocorressem, ou apagar sucessos antes que pudessem ganhar testemunhas. A missão, em sua superfície, parecia simples. Daniel, acompanhado por Arlindo, Nestor e Joel, deveria verificar um eixo secundário entre antigas posições alemãs abandonadas e depósitos improvisados nas encostas mais baixas, onde, segundo informações recentes, caixas e equipamentos haviam sido retirados às pressas durante a noite. O problema estava no detalhe que não aparecia no papel. A rota passava perto de um setor que, depois do caso do mosteiro, interessava mais aos próprios aliados do que aos alemães em retirada. Havia movimentação demais de gente autorizada, viaturas sem marca clara de unidade e pedidos constantes para que determinados trechos permanecessem fora dos relatórios comuns. Valença tentou cancelar a saída. Não conseguiu. A ordem viera de cima, assinada por um nome que não era do seu círculo. Daniel percebeu a tensão no rosto do capitão antes mesmo de ler o documento. Quando terminou, devolveu a folha sem comentário.
Depois perguntou apenas quem mais sabia do trajeto. Valença respondeu que gente demais. Na noite anterior à partida, Joel trouxe uma notícia ruim. Havia tráfego incomum em canais aliados, com referências codificadas à contenção de material sensível e interceptação de elemento irregular. Ninguém disse o nome de Daniel, mas ninguém precisou. Mesmo assim, saíram. A manhã nasceu baixa e cinzenta, com névoa agarrada às colinas e o barro engrossando sob as botas. Daniel tomou a dianteira como sempre, mas sua maneira de avançar estava diferente. Mais contida, como se escutasse a geometria invisível de uma armadilha. O grupo seguiu por um vale estreito, atravessou ruínas de um casarão agrícola e subiu por um caminho de pedras, onde as rodas dos caminhões haviam deixado marcas recentes. Em mais de um ponto, Daniel agachou, tocou o solo e permaneceu imóvel por segundos longos demais para o gosto dos outros. Na terceira parada, levantou-se e disse que estavam sendo medidos. Arlindo perguntou por quem. Daniel respondeu que ainda não sabia. Mas quando um homem quer encontrar outro no campo, ele procura pegadas. Quando quer cercá-lo, altera o ritmo ao redor. A frase ficou suspensa no ar por poucos minutos. Logo depois, Joel captou o primeiro indício concreto. Um motor distante foi ligado e desligado 2 vezes a leste, como se alguém estivesse confirmando posição por som. Nestor encontrou, entre pedras da trilha, uma fita curta de pano vermelho amarronzado, não usada pelos alemães naquele setor, e tampouco pelos brasileiros. Era marca discreta, de quem queria orientar gente já informada, sem chamar a atenção de quem passa por acaso. Daniel mudou a rota sem consultar ninguém. Em vez de seguir para o depósito indicado na ordem, conduziu os homens por uma dobra do terreno que levava a uma ravina estreita, coberta por árvores tortas e muros de pedra desfeitos. Ali, a visibilidade era ruim, mas o som vinha limpo. Conseguiram então ouvir passos no alto da crista e uma voz curta em inglês, abafada pelo vento. Não eram alemães. Valença tivera razão. A missão não era reconhecimento, era aproximação controlada. Não se sabe ao certo qual era o plano final para Daniel Ferreira naquele dia. A hipótese mais branda dizia que ele seria retirado discretamente da linha e transferido para uma seção fechada de inteligência. Outra, mais sombria, sustentava que o objetivo era separá-lo do grupo, tomar os documentos e peças restantes e produzir uma versão aceitável de sua morte. O que se sabe é que, a partir daquele vale, o grupo deixou de cumprir uma missão comum e passou a fugir de um desenho montado com antecedência. Daniel percebeu primeiro o fechamento da retaguarda. 2 estampidos curtos soaram atrás deles, não como tiros para matar, mas como disparos de aviso contra a pedra. Joel, que vinha por último, lançou-se ao chão e viu o reflexo de um cano acima do muro quebrado. Respondeu com uma rajada curta só para ganhar espaço. Arlindo puxou Nestor para trás de um tronco caído. Daniel não atirou. Escutou. Mais vozes surgiram na névoa, desta vez em alemão hesitante, ruim demais para ser natural. Era disfarce barato, feito para confundir nos primeiros segundos e permitir que depois qualquer relatório aceitasse a versão conveniente. Fogo inimigo em setor instável. Daniel compreendeu tudo com brutal clareza. Não estavam apenas sendo caçados. Estavam sendo preparados para desaparecer dentro de uma narrativa pronta. A reação foi imediata. Ele mandou Joel quebrar à esquerda e criar impressão de fuga em pânico. Ordenou a Nestor que salvasse a bolsa de lona, custasse o que custasse. A Arlindo disse para não procurar combate, apenas espaço. Eles desceram pela ravina sob fogo irregular, com projéteis batendo em pedra e terra molhada. Em mais de uma vez, os disparos vieram altos demais, como se os atiradores quisessem empurrá-los, não abatê-los logo. Isso só confirmou a Daniel que precisavam deles vivos por pelo menos mais alguns minutos. A ravina desembocava num antigo leito de córrego, largo o bastante para esconder movimentos curtos e fundo o bastante para impedir visão clara da crista. Daniel separou os homens em intervalos curtos, fez Joel simular deslocamento contínuo, arrastando material solto, e levou Arlindo consigo para um desvio lateral, entre espinheiros e muros desabados. Nestor seguiu 2 metros atrás,
protegendo a bolsa contra o peito, como se carregasse uma criança. Por alguns minutos, funcionou. Os perseguidores perderam a linha exata e começaram a se expor mais do que queriam. Daniel viu duas silhuetas cruzando o alto do leito, bem equipadas demais para patrulheiros comuns, e uma terceira fazendo sinais com o braço para alguém oculto na estrada acima. Nenhuma usava peças suficientes do uniforme alemão para convencer quem olhasse de perto. Eram homens montados para parecer outra coisa quando os corpos fossem encontrados depois. A troca de tiros, então, ficou real. Arlindo derrubou um deles a curta distância. Joel acertou outro na crista. Nestor quase caiu ao escorregar no barranco, mas Daniel o puxou pelo colarinho e o lançou adiante. O problema é que o círculo estava fechando. Do lado norte, surgiram mais dois homens. Do sul, ouviu-se motor pesado se aproximando. E então, aconteceu o que desorganizou tudo. Uma explosão seca, compacta, nada parecida com morteiro convencional, abriu parte do barranco logo adiante deles. Terra, pedra e lama despencaram sobre o leito do córrego, separando Daniel do restante do grupo por uma nuvem espessa de pó úmido. Joel gritou o nome dele. Não houve resposta imediata. Quando a poeira baixou um pouco, Arlindo e Nestor enxergaram apenas o corte fresco no terreno e um trecho inteiro de passagem afundado. Do outro lado, vozes confusas se misturavam com novos disparos. Daniel surgiu por um instante entre a fumaça terrosa, ajoelhado atrás de pedra grande, atirando uma vez só, com calma brutal, para segurar quem avançava. Depois gritou algo que nenhum dos três esqueceu. Levem isso embora. Nestor hesitou. Daniel repetiu, mais alto. Levem. Foi a última ordem direta que lhe ouviram dar. Joel tentou cruzar o desabamento lateralmente. Uma bala atingiu a borda da pedra à altura do seu rosto e obrigou-o a recuar. Arlindo procurou outro acesso, mas o motor que vinham ouvindo já estava perto demais. Uma viatura surgiu entre as árvores na estrada superior, sem marcas visíveis de unidade, e homens saltaram dela com rapidez treinada. Diante disso, Daniel tomou sua decisão final. Em vez de recuar na direção do grupo, moveu-se em diagonal, atraindo fogo e atenção para o lado oposto do vale. Os três sobreviventes acabaram rompendo o cerco por uma passagem estreita entre pedras. Arrastaram-se por quase uma hora, até alcançar um setor onde ainda havia presença brasileira reconhecível. Chegaram exaustos, cobertos de lama e sem Daniel. O relatório produzido naquele mesmo dia foi indecente em sua rapidez. Dizia que, durante missão de reconhecimento em área contestada, o grupo fora surpreendido por fogo alemão e por detonação secundária, causada provavelmente por munição abandonada. No caos subsequente, o soldado Daniel Ferreira teria sido soterrado ou morto pela explosão, não sendo possível recuperar o corpo devido à pressão inimiga na área. Morto em ação, circunstâncias adversas, impossibilidade de resgate. Valença leu o documento e quase o rasgou. Primeiro porque a assinatura final vinha de uma seção que não enviara ninguém oficialmente à missão. Segundo porque a versão mencionava fogo alemão concentrado, embora Joel tivesse ouvido inglês claro e visto equipamentos incompatíveis com o improviso inimigo. Terceiro porque ninguém do grupo relatara qualquer munição abandonada no ponto da explosão. O barranco fora aberto por carga colocada com intenção tática, não por acaso de guerra. Noronha tentou registrar objeções formais. Foi impedido. Disseram-lhe que insistir em revisão de narrativa só criaria ruído político às vésperas do colapso alemão. A mensagem verdadeira era outra. Daniel Ferreira precisava terminar ali. Mas ele não terminou. As contradições começaram no mesmo dia. O corpo nunca apareceu. Nenhum fragmento inequívoco de uniforme foi apresentado. A bolsa com os documentos e peças sobreviveu, porque Nestor a preservara. Mais grave ainda, 2 dias depois da declaração oficial de morte, um camponês italiano afirmou ter visto um homem sozinho, ferido no ombro, atravessando um vinhedo abandonado ao entardecer. Perguntado se era alemão, americano ou brasileiro, respondeu de maneira estranha. Era um daqueles que andam como se o chão falasse com eles. A informação foi anotada e enterrada. Na semana seguinte surgiu outro indício. Um posto médico avançado registrou atendimento breve a soldado latino não identificado, com corte na testa, sinais de concussão leve
e queimadura superficial na mão esquerda. O homem recusou permanecer, não informou unidade e partiu antes do amanhecer. A descrição física era vaga, porém compatível. O registro desapareceu da cópia central dias depois, mas Noronha conseguira vê-lo antes. Arlindo sustentou até o fim da vida que Daniel sobrevivera à explosão, porque ouviu mais 2 disparos vindos do lado onde ele estava. Disparos espaçados, conscientes, impossíveis para um homem soterrado. Joel jurava ter visto, já quase fora do vale, uma silhueta subindo por rota absurda entre rochas, longe da estrada onde a viatura parara. Nestor nunca falou muito. Apenas repetia que Daniel mandara levar a bolsa, e homem que pensa na bolsa antes de si mesmo já decidiu o que fará com o próprio desaparecimento. Nas semanas seguintes, enquanto a guerra formalmente caminhava para o fim, a patrulha sem nome foi dissolvida. Joel foi redistribuído. Arlindo voltou à unidade regular. Nestor desapareceu por alguns dias dentro de um setor técnico e saiu de lá mais calado do que nunca. Valença foi afastado do circuito operacional decisivo. Noronha recebeu orientação para encerrar o dossiê referente ao mosteiro e anexos correlatos. Em cada movimento administrativo havia a mesma intenção: quebrar a cadeia viva que ainda poderia afirmar que Daniel Ferreira não morrera conforme o papel dizia. Décadas depois, pesquisadores encontrariam um detalhe quase grotesco no documento de óbito. A hora estimada da morte fora preenchida antes da hora oficial em que a patrulha sobrevivente retornou ao setor. Em outras palavras, alguém registrara o fim do brasileiro antes que os próprios companheiros pudessem relatar o que viram. Esse erro, pequeno e frio, vale mais do que muitas testemunhas, porque mostra que Daniel Ferreira não apenas desapareceu na guerra. Seu desaparecimento foi preparado, narrado e administrado. A questão que restou não era mais se o brasileiro morrera no vale. A questão passou a ser outra, mais perigosa e muito mais útil para quem queria enterrá-lo. Quem percebeu primeiro que ele ainda estava vivo? Seus amigos ou aqueles que já o caçavam dentro do próprio lado? Décadas depois do fim da guerra, quando o nome de Daniel Ferreira já havia sido reduzido a uma linha obscura em papéis dispersos e a lembranças desconexas de veteranos envelhecidos, a história que tentaram enterrar começou a retornar não como revelação súbita, mas como infiltração lenta. Não foi uma única pasta aberta por acaso, nem um grande arquivo rompido de uma vez. Foi um acúmulo de rachaduras, um número de protocolo repetido em lugares diferentes, uma assinatura que surgia onde não deveria, uma página arrancada, cuja ausência dizia mais do que o conteúdo perdido, e, acima de tudo, a persistência de homens que nunca aceitaram que Daniel Ferreira tivesse morrido da forma simples e administrativa descrita em seu atestado militar. O primeiro a reabrir de fato a trilha foi Noronha, já muito mais velho, quase aposentado de tudo o que o ligara à guerra. Durante anos, ele guardou em casa cópias incompletas, anotações feitas à margem e pequenas memórias documentais que retirara do circuito oficial antes que desaparecessem. Não o fez por rebeldia aberta, mas por instinto de arquivista que percebe, às vezes cedo demais, quando a história está sendo substituída por uma versão fabricada. Em 1958, ao revisar caixas antigas, encontrou um envelope pardo sem identificação externa. Dentro, havia 3 folhas carbônicas de circulação interna, todas posteriores à data oficial da morte de Daniel. Em uma delas lia-se: Elemento Ferreira permanece prioritário até a localização de material anexo. Em outra, neutralização não confirmada. A terceira, a mais curta e inquietante, dizia apenas: se recuperar o homem for inviável, recuperar os papéis. Noronha compreendeu então que aquilo que sempre pressentira tinha base documental. Daniel não fora declarado morto porque haviam certeza de sua morte. Fora declarado morto porque sua continuidade em campo criava problema demais. A partir dessa descoberta, começou um trabalho silencioso, quase obsessivo, de reconstrução. Noronha não tinha mais acesso amplo aos arquivos militares, mas conhecia seus vícios. Sabia quais setores reclassificavam papéis após 5 anos, quais listas de remessa escondiam melhor o sumiço de anexos e quais termos burocráticos serviam para disfarçar operações sensíveis.
Com a ajuda de um antigo colega no Rio de Janeiro e de um funcionário civil pago em cigarros e paciência, localizou registros de trânsito de documentos entre a campanha italiana e órgãos de inteligência brasileiros no pós-guerra. Quase todos vinham fragmentados. Ainda assim, desenhavam um padrão. O material do mosteiro abandonado fora repartido em pelo menos 3 fluxos distintos: um técnico, um de inteligência e um reservado, cuja destinação final aparecia mascarada sob rubricas genéricas como Estudos Industriais Especiais. Nos anos 1960, uma segunda frente inesperada surgiu na investigação. Joel Matos, o antigo rádio-operador da patrulha, já vivia discretamente em Minas quando recebeu carta sem remetente, contendo apenas uma cópia fotográfica de uma ficha de atendimento médico italiana, datada de abril de 1945. O paciente aparecia descrito como homem latino, ombro esquerdo lesionado, queimadura térmica na mão e recusa de permanência. No campo reservado ao idioma falado constava português, poucas palavras. O nome havia sido arrancado do original. Mas no canto inferior direito permanecia um carimbo parcial do posto médico avançado. Joel reconheceu a área. Ficava a mais de 30 quilômetros do vale onde Daniel teria morrido. A distância, por si só, não provaria nada. Um erro de arquivo poderia explicar quase tudo. Mas a ficha trazia um detalhe que Joel jamais esqueceu. Entre os pertences observados na entrada, havia a menção à bolsa de tecido encerado sem conteúdo declarado. A bolsa de lona de Daniel já não estava com ele no momento da separação, porque Nestor a carregara para fora do cerco. Se Daniel surgira com outra bolsa, menor e encerada, isso significava que, após a explosão e o desaparecimento, ele ainda mantivera consigo material próprio, talvez documentos separados antes da missão, ou algo retirado do mosteiro que nem os companheiros sabiam existir. Joel procurou Noronha no mesmo ano. Os dois compararam anotações em uma mesa de cozinha, longe de qualquer instituição. Foi então que perceberam a terceira camada do problema. Não bastava provar que Daniel sobrevivera. Era preciso entender por que tantos setores, durante tantos anos, haviam agido como se ainda houvesse algo a ser perseguido depois de sua suposta morte. Em 1967, por meio de um jornalista brasileiro com trânsito em consulados e bibliotecas militares, Noronha obteve acesso indireto a relatórios norte-americanos sobre material experimental alemão capturado na Itália. Entre anexos mal indexados, surgiu a expressão Rotational Silent Disk Projector. O texto dizia que a amostra principal fora perdida ou retida em circuito aliado não identificado antes do encaminhamento para análise central, e registrava ainda que certos esquemas relacionados ao sistema haviam sido vistos pela última vez na posse de equipe brasileira vinculada a operações de reconhecimento irregular. Para Noronha, era a confirmação de que Mosteiro escondia tecnologia real e de que os aliados sabiam disso quase imediatamente. Também demonstrava algo ainda mais incômodo. A patrulha de Daniel não fora apenas usada para descobrir o segredo. Fora colocada, conscientemente ou não, no caminho de uma disputa pelo que quer que tivesse sido encontrado ali. No início dos anos 1970, quando muitos arquivos italianos locais começaram a ser reorganizados, surgiu outra peça. Um caderno de um padre que vivera perto das ruínas do mosteiro durante a guerra registrava, em entradas curtas e nervosas, movimentações incomuns nos dias posteriores ao incêndio. Segundo ele, homens de uniformes diferentes retornaram ao local várias vezes, escavando sob a antiga capela lateral e retirando caixas pequenas, embrulhos de pano oleado e ao menos uma estrutura pesada coberta por lona. A anotação final sobre o tema era a mais reveladora. Não pareciam procurar cadáveres, procuravam papéis. Essa repetição obsessiva da palavra papéis atravessa quase todas as fontes posteriores. Não armas, não peças, não prisioneiros. Papéis. Isso indica que o conhecimento técnico talvez valesse mais do que os protótipos disponíveis. Um artefato podia quebrar, ser sabotado ou explodir no campo. Um conjunto de desenhos e notas, por outro lado, permitia reconstrução futura, adaptação e multiplicação. Foi provavelmente por isso que Daniel se tornou uma figura tão incômoda. Se ele saíra vivo do vale,
e carregava consigo um fragmento reduzido da documentação, podia valer mais vivo escondido do que morto e exibido. A prova mais forte de que isso aconteceu apareceu apenas muito depois, quando Nestor Gouveia morreu e sua sobrinha abriu uma velha caixa de ferramentas guardada no fundo de um armário. Entre chaves, brocas, parafusos e uma fita métrica enferrujada, havia um envelope oleado, contendo 2 folhas dobradas e uma fotografia. As folhas eram cópias parciais de desenhos técnicos do mecanismo circular visto no mosteiro, mas com correções manuscritas em português. As notas não pertenciam a Nestor. O traço, comparado mais tarde com cartas antigas de Daniel, enviadas antes da guerra à família, apresentava semelhanças suficientes para levantar alarme. Mais espantoso ainda era o conteúdo das correções. Em vez de aperfeiçoar o equipamento, as observações pareciam destinadas a torná-lo instável, alterar eixo, reduzir tolerância, provocar vibração letal acima de certa rotação. Em outras palavras, quem escrevera aquelas notas sabia como destruir o projeto por dentro. A fotografia encontrada com os desenhos mostrava pouco, mas o pouco bastava. Era uma imagem ruim, tirada ao que parecia numa estação ferroviária italiana, no final da primavera de 1945. 3 homens aparecem de costas, junto a vagões de carga. Ao fundo, perto de uma pilha de caixas, vê-se um quarto indivíduo de perfil, magro, usando boina escura e braço esquerdo preso junto ao corpo por tipóia improvisada. O rosto está meio encoberto, mas Joel, ao ver a imagem anos depois, não hesitou. É ele quando quer parecer outro. A descoberta reativou antigas suspeitas de Valença, que àquela altura já vivia recolhido e evitava falar da guerra. Chamado por Noronha para ver os papéis, o ex-capitão permaneceu em silêncio longo demais. Por fim, admitiu o que nunca registrara. Pouco antes da missão final de Daniel, ele próprio autorizara a separação de um pequeno pacote documental, uma reserva oculta, caso o material principal fosse apreendido. Não contou isso a ninguém, exceto ao próprio Daniel. Se o brasileiro desapareceu levando algo consigo, talvez tenha sido justamente essa fração. Isso explicaria por que setores internos continuaram caçando o homem, mesmo depois de declará-lo morto. Nos anos 1980, com a abertura gradual de certos fundos documentais, um historiador italiano local encontrou menção a um brasiliano ferito, hospedado por 2 dias numa casa de pedra perto de Porreta. O registro não era militar, mas civil, uma lista de alimentos fornecidos a deslocados e combatentes. Entre os itens aparece um nome anotado de forma errada, algo como Daniele Ferrara, seguido de 2 observações. Não fala muito e paga com relógio militar danificado. A data é posterior em quase 2 semanas à morte oficial de Daniel Ferreira. Sozinha, a anotação poderia ser coincidência. Combinada às demais, tornou-se quase uma confissão do tempo. Daniel estava vivo depois do vale, ferido, em movimento e provavelmente tentando alcançar algum ponto fora do raio de captura das forças que o procuravam. Mas ainda faltava a questão central. O que aconteceu depois? A resposta mais plausível não veio de um grande arquivo, e sim de um lapso administrativo encontrado por Noronha, já no fim da vida. Em uma listagem de remessa de documentos da década de 1940 para um órgão técnico brasileiro de pós-guerra, havia um item marcado apenas como Conjunto F7, incompleto, origem FEB/Itália, acesso condicionado. Ao lado desse item, alguém anotara anos depois, a lápis, uma observação seca: sem valor se faltar caderno de campo. O caderno de campo, portanto, existia, era conhecido e estava ausente. Se Daniel o levou, como tudo indica, ele permaneceu durante décadas como a peça central que impedia a reconstrução completa da tecnologia do mosteiro. Isso explica porque os arquivos jamais convergiram numa verdade única. Eles foram produzidos por interesses incompatíveis. Uns queriam declarar Daniel morto para encerrar a irregularidade. Outros precisavam supor que ele vivia para continuar a perseguição. Outros ainda desejavam apenas recuperar os papéis, sem produzir escândalo. O resultado foi esse mosaico fraturado de óbitos prematuros, transferências obscuras, fichas médicas truncadas, testemunhos civis ignorados
e notas técnicas separadas do corpo principal. No fim da vida, Noronha reuniu tudo o que pôde em um dossiê particular sem título, guardado em capa cinza. Na folha de abertura, escreveu uma única conclusão: Daniel Ferreira não desapareceu na guerra. Desapareceu da guerra para impedir que ela continuasse depois. A frase resume o que as fontes sugerem. O brasileiro sobreviveu ao cerco, moveu-se ferido pela Itália e carregou consigo uma parte decisiva do conhecimento retirado do mosteiro. Por isso foi apagado do papel. Por isso foi procurado depois de morto. Os arquivos secretos não devolvem Daniel inteiro. Devolvem algo mais inquietante. Devolvem a certeza de que ele foi real demais para caber na versão oficial. Décadas se passaram antes que o último rastro de Daniel Ferreira deixasse de ser apenas rumor de veteranos, anotações quebradas em arquivos e fotografias mal reveladas. Durante anos, sua história viveu nesse território incômodo entre a prova incompleta e a recusa oficial, como se o próprio tempo tivesse sido instruído a não permitir conclusão. Ainda assim, algumas perguntas persistem, porque envelhecem melhor do que os homens que tentam escondê-las. Se Daniel realmente saiu vivo da Itália, para onde foi? O que carregava consigo? E por que, depois de tanto esforço para declará-lo morto, setores diferentes continuaram buscando seu nome, seus papéis e qualquer objeto ligado ao mosteiro queimado? A resposta começou a surgir longe dos gabinetes militares, muito depois de os uniformes terem sido guardados, e não graças a generais, ministros ou comissões, mas por causa de uma casa condenada ao esquecimento. No interior da Emília-Romanha, a poucas horas das antigas linhas de combate, existia uma construção de pedra quase engolida por era e ferrugem. Não aparecia em roteiros de guerra, não tinha placa, memorial ou registro turístico. Fora um abrigo agrícola antes do conflito, depois depósito temporários de deslocados e, por fim, ruína privada herdada por uma família que já nem vivia ali. A única razão para que aquele lugar chamasse atenção foi um caderno encontrado em um mercado de antiguidades de Bolonha, no fim dos anos 1990. O vendedor não sabia sua origem. Entre receitas, contas e observações banais sobre colheita, havia uma página rasgada em que alguém escrevera, em italiano hesitante: o brasileiro voltou à noite. Não quis médico. Pediu ferramentas, pano, azeite e silêncio. Disse que os homens da papelada ainda estavam atrás dele. O pesquisador que adquiriu o caderno conhecia o caso de Daniel Ferreira por meio dos papéis reunidos por Noronha. Ao ler a frase, compreendeu que não estava diante de folclore improvisado. Homens da papelada era uma expressão estranha demais e ao mesmo tempo precisa demais para ser inventada décadas depois por alguém sem ligação com o episódio. Isso levou a uma investigação local sobre antigos moradores da região. Um nome apareceu repetido: Teresa Bellini, filha de camponeses, morta em 1981, conhecida por ter escondido feridos de guerra, sem nunca falar muito sobre quem passaram por sua propriedade. Os netos de Teresa, inicialmente desconfiados, permitiram acesso a um baú de família guardado num celeiro secundário. Dentro dele, havia fotografias comuns, certidões, medalhas de parentes e, embrulhado num pano grosso escurecido pelo tempo, um objeto que ninguém soubera identificar. Era um cilindro metálico curto, pesado demais para o tamanho, com marcas de calor antigo e ranhuras finas talhadas à mão. O material não parecia peça agrícola, também não correspondia à munição convencional. Um dos netos contou que a avó sempre dizia apenas a mesma frase quando alguém perguntava sobre aquilo: é a lembrança do homem que trouxe a guerra ainda viva dentro da roupa. O objeto, analisado anos depois por um restaurador ligado a um museu técnico, revelou sinais compatíveis com um componente mecânico de alta rotação. Não era prova conclusiva de vínculo com o mosteiro, mas coincidia de modo inquietante com as descrições fragmentadas do mecanismo circular encontrado por Daniel e seus homens. Mais importante do que a peça foi o que se descobriu dentro do próprio celeiro. Sob tábuas substituídas de forma rudimentar, havia um compartimento estreito cavado na base do muro. Não era cofre sofisticado. Era esconderijo de emergência, feito por alguém com pressa, porém com conhecimento suficiente para pensar em umidade, peso e acesso rápido.
Lá dentro encontraram uma caixa de madeira envolvida em lona ressecada. A caixa estava vazia de armas. Não havia ouro, joias ou lembranças sentimentais comuns. Havia coisas muito mais perigosas para quem passa a vida tentando apagar vestígios. Um mapa militar italiano dobrado em 8 partes, com 2 rotas assinaladas a lápis. Um pequeno caderno de campo coberto de mofo antigo, mas ainda legível em boa parte. Uma fotografia tirada à distância, mostrando 3 homens junto a uma mula de carga. Um deles, de perfil, magro e escuro, usava chapéu local para esconder o rosto. E por fim, uma folha única escrita em português, sem assinatura formal, em caligrafia firme apesar das correções, como se tivesse sido produzida por alguém exausto, mas decidido a não deixar dúvida. O caderno de campo era a peça mais importante. Suas primeiras páginas continham observações curtas sobre movimento de patrulhas, nomes de vilas e descrições de passagens nas montanhas. Depois, o conteúdo mudava. Surgiam esquemas simplificados do equipamento visto no mosteiro, notas sobre vibração, estabilidade, superaquecimento e distribuição de massa. O que chamou a atenção dos especialistas consultados décadas depois não foi apenas a qualidade das observações, mas sua intenção evidente. Em vez de desenvolver o aparelho, quem escreveu buscava registrar seus pontos de falha. Em várias passagens, apareciam frases como "não permitir alinhamento completo", "excesso de giro mata o operador" e "sem caderno central, outros errarão a regulagem". Isso confirmava a hipótese que Noronha intuía havia anos. Daniel não fugira com conhecimento para vender ou reproduzir. Fugira com conhecimento para impedir que fosse completado. A fotografia também dizia muito. Não mostrava heroísmo algum, apenas sobrevivência. O homem que se supõe ser Daniel não posa para a câmera. Está meio virado, vigiando o entorno, como se mesmo aquele instante de quietude pudesse ser interrompido por homens chegando da estrada. O braço esquerdo parece ainda limitado, preso junto ao corpo. A magreza é a de alguém que atravessou semanas de deslocamento ruim, alimento escasso e sono incompleto. Quem observa a imagem entende imediatamente que, se Daniel sobreviveu, não saiu da guerra para entrar em paz. Saiu de uma caçada para continuar vivendo dentro de outra. Mas foi a folha em português que transformou o conjunto em algo maior do que vestígio. O texto não tinha data completa, apenas junho. Não mencionava sobrenomes, nem indicava destinatário explícito. Ainda assim, tudo nele sugere que foi escrito por Daniel, para ser encontrado somente se ele falhasse em desaparecer de vez. As palavras, preservadas com dificuldade por causa da umidade e do desgaste, diziam o suficiente para desmontar décadas de versões oficiais. O autor afirmava ter saído vivo do vale, confirmava que houve gente do nosso lado, tentando tomar os papéis. Dizia que alguns aliados não queriam destruir o projeto, mas guardá-lo para o depois, e explicava por que decidira separar, esconder e sabotar partes diferentes do material técnico. Em um trecho particularmente duro, escreveu que a máquina do mosteiro não era só arma de guerra, mas ferramenta para matar sem pergunta, sem testemunha e sem juiz. Nenhum documento encontrado até hoje resume melhor o coração moral da história. A parte final da folha era ainda mais decisiva. O autor dizia saber que não poderia voltar ao Brasil com aquilo sem arrastar perigo atrás de si. Dizia também que não confiava mais em qualquer cadeia formal de comando, e deixava claro o motivo de continuar em movimento. Se me pegarem com tudo, fazem. Se me matarem sem achar, tentam de novo. Então o certo é quebrar o caminho. Essa frase explica o método que os arquivos apenas sugeriam. Daniel fragmentou deliberadamente o conhecimento. Escondeu uma parte, alterou outra, carregou consigo o indispensável e distribuiu vestígios de tal forma que ninguém pudesse reconstruir o projeto sem correr risco de erro fatal. Nos anos seguintes à descoberta da caixa, a investigação ganhou um novo impulso. Cruzando o mapa encontrado com registros de estradas, listas de deslocados e relatos civis, pesquisadores concluíram que Daniel provavelmente se moveu por uma cadeia de abrigos rurais entre abril e julho de 1945.
Não há prova inequívoca de que tenha permanecido na Itália por muito mais tempo, mas há indícios fortes de que não embarcou de volta com a FEB. Também surgiram registros indiretos de um estrangeiro sul-americano trabalhando sob nome falso em docas do norte italiano no fim de 1946. A descrição, outra vez, é insuficiente para fechar o caso e precisa de mais para ser confortável. A peça metálica encontrada com a família Bellini ajudou a resolver outra questão. Exames comparativos sugeriram que o cilindro fazia parte de um sistema de frenagem ou contenção de rotor, justamente o tipo de componente cuja ausência, segundo o caderno, impediria o uso seguro do mecanismo. Se isso estiver correto, Daniel não apenas roubou papéis, ele retirou também uma peça essencial, transformando qualquer tentativa posterior de remontagem em exercício perigoso de adivinhação técnica. Isso lança nova luz sobre os acontecimentos do pós-guerra. Diversos documentos indicavam busca insistente por material anexo e caderno central. Agora se entendia por quê. Sem o conjunto completo, quem tentasse reconstruir a tecnologia poderia matar o próprio operador ou gerar um sistema instável demais para uso prático. Daniel Ferreira convertera o segredo do inimigo e a cobiça dos aliados na mesma armadilha. Todos queriam aquilo, mas ninguém podia tê-lo inteiro sem passar por ele. Restava, então, a pergunta final. O que aconteceu com Daniel depois do esconderijo? Não existe resposta definitiva. Há teorias de mais e certezas de menos. Alguns acreditam que ele morreu ainda na Europa, sob nome falso, deixando o material distribuído em pontos separados. Outros sustentam que conseguiu embarcar anos depois para a América do Sul, com identidade alterada, vivendo em silêncio extremo até a velhice. Há até quem afirme que um trabalhador portuário de Marsella, nos anos 1950, falava português do Brasil com sotaque do norte e evitava tocar com a mão esquerda em objetos muito quentes, como se uma velha queimadura nunca tivesse cicatrizado direito. Nada disso basta para fechar um destino. Mas a caixa da Casa de Pedra fechou algo talvez mais importante do que o paradeiro físico do homem. Ela encerrou a dúvida essencial sobre sua escolha. Daniel Ferreira não desapareceu para vender o segredo. Não desapareceu para se proteger sozinho. Não desapareceu por covardia, deserção ou acaso. Desapareceu porque entendeu antes de todos que o fim da guerra não encerraria a fome de homens interessados em armas que matam sem deixar rastro. Ao fugir com o que sabia, ao sabotar a lógica interna do mecanismo e ao espalhar fragmentos incompletos pelo caminho, ele transformou a própria ausência numa forma de bloqueio. A última linha da folha em português, aquela que mais tarde seria citada em cópias, estudos e depoimentos reservados, estava manchada na borda e quase ilegível no centro. Ainda assim, pôde ser recomposta com segurança suficiente para permanecer como o encerramento mais verdadeiro de toda a história. Nela, o autor escreveu: "Não deixei que eles ficassem com a arma, mas sei que continuarão procurando." É por isso que o último rastro de Daniel Ferreira não é uma sepultura, uma medalha ou um retorno triunfal. É um esconderijo improvisado, uma peça arrancada de uma máquina condenada, um caderno escrito para atrapalhar assassinos futuros e uma frase deixada como aviso através das décadas. Alguns homens vencem guerras marchando diante de bandeiras. Outros vencem desaparecendo antes que a paz seja armada com o que descobriram.